Bom dia, sétimo ano. Tudo bom, gente? Olha só, nós faríamos uma aula síncrona, mas hoje vocês vão trabalhar um pouquinho de forma autônoma, tá? A gente vinha de uma construção de alguns conceitos, a gente viu número e pessoa na última aula, né? A gente viu um pouquinho sobre verbos, né? Vocês tiveram que classificar os verbos de ação, de fenômenos da natureza e estado da piada que nós lemos na aula de segunda-feira. Hoje, vocês vão trabalhar com um poema. Vão ler o poema Paraíso, que a gente vai trabalhar com modo verbal. Mas o que é modo verbal? Modo verbal é a forma como o verbo se apresenta, tá? A forma como ele está disponível para nós, usufruirmos dele, né? E a forma como ele vai ter que ser conjugado e aplicado na nossa fala, na nossa escrita, né? Para haver a concordância verbal. Lembra que a prof disse na aula da semana passada que a prof não tem preconceito, né? Com relação à fala, que precisa respeitar as questões culturais de cada localidade, né? Mas uma coisa é a gente falar de acordo com aquela realidade, outra coisa é nós falarmos sem cuidar com a concordância, né? E aí nós vamos estar reproduzindo aquelas falas: nós comemos, nós cuidemos, nós fumo, nós cortemos, nós íamos estudar, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho essas questões do modo verbal e como ele se apresenta. Vocês vão primeiro responder 3 questões com relação à poesia Paraíso, tá? E depois disso, vocês vão ter um quadrinho para preencher, onde vocês vão classificar os verbos que vocês encontrarem. Percebam, gente, percebam, tá? Vocês vão ter uma classificação onde vocês vão colocar os verbos que nos dão ordem, um pedido ou um convite, tá? A gente não vai nomear esses verbos ainda. A gente vai trabalhar com o modo dele, com o conceito que ele traz. Na primeira coluna vocês vão colocar os verbos que indicam ordem, pedido ou convite. Na outra coluna vocês vão colocar os verbos que dão ideia de certeza. E na última coluna vocês vão colocar os verbos que trazem essa ideia de dúvida, de uma questão hipotética ou de uma possibilidade. Dúvida, hipótese ou possibilidade, tá? Depois disso, aí sim, aí a gente vai entrar nos 3 modos verbais que existem. O modo indicativo, que é aquele modo verbal que indica certeza. Por exemplo, eu sou professora, tá? Aqui o verbo ser está indicando certeza. Aí nós temos também o modo subjuntivo, que ele expressa uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Por exemplo, se eu fizer minha banca, serei mestre. Tá? É uma possibilidade, mas que vai se tornar depois em certeza, tá bom? E o último exemplo é o modo imperativo. Ele expressa ordem, pedido ou convite, né? Por exemplo, participem das aulas síncronas. Foi uma ordem, um pedido e um convite. Depois disso, vocês vão ter 3 frases para analisar, tá? Eu já marquei os verbos para vocês. Vocês vão ter que classificar se essas formas verbais, esses verbos, eles estão em modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tá bom, gente?
Beleza? Qualquer coisa me chamem, que a prof tá sempre online, tá? A prof só tá off da meia-noite às 6:30 da manhã. O resto do tempo a prof tá online. Sempre aqui preenchendo coisas, trabalhando, planejando aulas, montando as aulas para tentar melhorar ou facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Certo? Beijão. Não vão ser 3 frases, vão ser mais. Eu vou inserir mais agora, tá? Tchau, gente. Beijo.